Circle of Inevitability, capítulo 1056. Reunião. Depois do incidente do vórtice, continuou Mokoshidos, Deus me concedeu especificamente, dizendo-me para ficar em Traer, não fazer mais nada, não me expor. Não foi porque você fez alguma contribuição especial? Lumian rapidamente continuou. Ao ouvir a palavra vórtice, ele pensou ter encontrado um ponto-chave, mas, inesperadamente, a resposta de Mokoshidos foi completamente diferente do que ele havia imaginado. Isso era ainda mais suspeito. Porque sou devoto, disse Mokoshidos, fanático, comparados à ordem da extinção total, somos a facção negligenciada, fazendo menos. Deus me concedendo especificamente isso só poderia ser por causa da minha devoção. Antes que ele pudesse terminar de falar, sua alma remanescente havia desaparecido demais para sustentar a canalização espiritual. Lumian e Franca só puderam assistir impotentes enquanto ele se dissipava completamente. Franca pegou a arma inevitável e a colocou onde os pontos de luz verde ciano-amarelados estavam se reunindo e flutuando para cima. Como se tratava de um mundo dos espelhos comum, o retorno da bênção foi apenas parcialmente afetado. Embora tenha se acalmado novamente, a maior parte dela ainda se libertou e desapareceu. Enquanto esperava que o poder da arma inevitável fosse reabastecido e mostrasse mais mutações, Franca disse a Lumian, obter uma bênção equivalente à sequência 3 sem precisar fazer nenhuma contribuição? Eu achava que se tornar uma demônia da imortalidade já era fácil o suficiente, mas não esperava que pudesse haver algo ainda mais fácil. Sorrindo, Lumian respondeu, você não percebeu isso quando estava na Savoy Mob? Se de repente te derem uma arma, é definitivamente para te obrigar a fazer algo perigoso, para te usar como bucha de canhão. Certo, não existe almoço grátis. Quanto mais grátis parece, mais caro na verdade é. Franca entendeu o que Lumian queria dizer. A entidade venerada pela Igreja da Doença concedeu mais bênçãos a Mokoshidos e aos outros, instruindo-os a se esconderem na região de Traer, porque em um futuro próximo serão obrigados a fazer algo crucial, algo que devem fazer mesmo que isso leve à morte de todos eles. Lumian assentiu. É uma pena que a Igreja da Doença seja uma seita marginal. Se tivéssemos capturado um santo de sequência 3 da Ordem da Extinção Total, talvez já soubéssemos qual é o problema. Isso pode ser visto nos nomes das primeiras sequências de bênçãos do caminho do paciente 1. Os seguidores daquela grande existência naturalmente tendiam a se infiltrar nas classes alta e média de Traer, corrompendo gradualmente todo o sistema. Doenças e pestes eram apenas duas entre as muitas autoridades daquele ser. De fato, suspirou Franca, seja como for, remover um prego ainda é remover um prego. Não precisamos nos preocupar com a Igreja da Doença por enquanto. Nesse ponto, sua arma inevitável mostrou algumas mudanças, expandindo-se ligeiramente no geral e assumindo um leve tom verde ciano. Franca recuperou o revólver com seda de aranha e descobriu os resultados finais consultando sua própria espiritualidade. Os tiros com efeitos de morte certa ou golpe certo foram restaurados para 13 vezes, e um novo efeito adicional foi adicionado, capaz de atordoar os inimigos, fazer com que seus pensamentos se deteriorem e afetar significativamente seus pensamentos e ações. Isso não exigia atingir o alvo para fazer efeito, desde que o alvo fosse travado e o tiro fosse disparado, eles experimentariam condições semelhantes. E se uma bala com esse efeito realmente atingisse o alvo, a menos que o alvo tivesse usado previamente uma habilidade de duplicar o corpo, seu corpo original inevitavelmente se decomporia e se moveria em direção à morte, embora isso não afetasse o espelho que a demônia da imortalidade havia escondido antes, com a maioria das conexões místicas cortadas.
Não se compara à mão esquerda original, não fará com que os alvos realmente sintam que estão diante de uma descida divina, completamente incapazes de se mover ou sequer pensar. Digamos que pode ser útil em momentos de frações de segundo, sem dar tempo aos inimigos para reagir, explicou Franca casualmente. Ela rapidamente chamou esse efeito de olhar de Deus, que só poderia ser acionado uma vez. Franca então suspirou. É uma pena que estávamos com muita pressa. Se tivéssemos trazido o inverno está chegando de Anthony, a arma dele também poderia ter sido reabastecida. Franca e Lumian inicialmente pensaram que o superior de Dalberro seria, no máximo, um sequência 4, condenado. Embora tivessem feito planos de contingência para encontrar um santo de sequência 3, esse não era seu foco principal, então a execução foi inevitavelmente um tanto precipitada. Muitos preparativos que deveriam ter feito não foram feitos, e eles só puderam contar com a bizarra característica imortal da demônia da imortalidade para confrontar e bloquear o alvo à força. Haverá outras chances. Lumian sorriu levemente. Ele estava se referindo ao semideus da sequência 4 atualmente sob o controle do Senhor Tolo. Claro, isso presumindo que o Senhor Tolo não planejasse usar aquele fantoche para outra coisa. Franca fez um som afirmativo e disse: a reunião está marcada para as 22 horas de sábado. Você entendeu, certo? Sim, Lumian assentiu. Reticências. Na noite de sábado, às 22 horas, no antigo e dilapidado Palácio da Nação da Noite Eterna, a figura de Lumian rapidamente se materializou. Ele estava novamente vestido como um bruxo, usando uma meia máscara branca e prateada. Depois de esperar mais 5 minutos, Lâmina Oculta Franca, ainda vestindo sua roupa de assassina, caminhou até a enorme cadeira de pedra e pigarriou. Pessoal, tenho anúncios a fazer. Sua voz não era alta, mas era transmitida através dos itens de espelho carregados por muitos membros da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelo Encaracolados, permitindo que todos ouvissem claramente. Esse é um belo truque, Lâmina Oculta, alguém imediatamente elogiou. As ações passadas de Lâmina Oculta e sua imagem previamente estabelecida fizeram com que as pessoas não a respeitassem e reverenciassem como faziam com Hela e Gandalf, tratando-a mais como uma amiga que podiam provocar. Os lábios de Franca se curvaram em um sorriso. Você tem razão. A primeira coisa que quero anunciar é, senhoras e senhores, eu me tornei uma semideusa. Enquanto os muitos membros da sociedade de pesquisa olhavam em choque, incapazes de acreditar e prestes a expressar suas emoções com palavrões, o longo cabelo cor de linho que se estendia por baixo do capuz de Franca flutuou para cima, tornando-se um pouco mais escuro e grosso. Isso deixou a grande maioria dos membros da sociedade de pesquisa dos babuínos de cabelo encaracolados inexplicavelmente alarmados, abaixando instintivamente a cabeça como se fios de eletricidade estivessem percorrendo seus corpos. Não se tratava de exibir uma forma incompleta de criatura mítica, Franca não ousaria fazer isso. Ela estava apenas exibindo um vislumbre da aura de sua divindade para tornar suas palavras mais convincentes. De repente, todo o antigo palácio ficou em silêncio. Depois de um momento, quando todos voltaram a si, instintivamente quiseram expressar várias opiniões e usar palavras em tons diferentes, mas instantaneamente se lembraram da exibição anterior de Lâmina Oculta e fecharam a boca novamente. Essa era a aura da divindade. Lâmina Oculta agora era meio deusa, meio humana. A ostentação deliberada de Franca serviu principalmente para reforçar o poder de persuasão de suas palavras subsequentes. Ao ver a reação deles, ela continuou suavemente: ainda somos irmãos e irmãs, não sejam tão formais. Depois de todos esses anos, vocês não sabem que tipo de pessoa eu sou?
Se vocês não xingarem nem um pouco, não se maravilharem com a forma como a lâmina oculta se tornou tão poderosa de repente, não expressar seu choque e admiração interior, minha exibição não seria em vão. Certo, 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 o ar da lâmina oculta está de volta. Os membros da sociedade de pesquisa imediatamente relaxaram consideravelmente e, assim como as pessoas no grupo do telégrafo, começaram a expressar seu choque e admiração. Franca imediatamente colheu alegria disto. Ela teve que admitir que uma pequena parte de sua exibição deliberada era pela exibição em si. Quando a discussão de todos diminuiu um pouco, Franca disse em voz baixa: a segunda coisa que quero anunciar é que recebi informações de que aqueles cultos malignos nos continentes Norte e Sul, e nos 5 mares farão algo grande no próximo ano ou 2, o que pode trazer cenas apocalípticas. Se tiverem a oportunidade de avançar na sua sequência, faça o seu melhor. Se não, tudo bem também, aproveite a vida e, quando chegar a hora, esconda-se em lugares como as catedrais das grandes cidades. Enquanto os verdadeiros deuses conseguirem resistir, as coisas não serão tão desesperadoras. Se eles não conseguirem resistir, todos devem primeiro preservar suas qualidades e decidir o que fazer com base na situação específica. Pessoalmente, acho que a catástrofe virá inevitavelmente, mas é possível sobreviver a ela. Os membros da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelo Encaracolado se entreolharam, perplexos e confusos. Se Lâmina Oculta não tivesse se tornado uma demônia semideusa, eles teriam pensado que ela estava brincando, pregando uma peça. Como o apocalipse pôde vir tão de repente? Não houve presságios ou profecias. Todos voltaram seus olhares para Hela e Gandalf. Comparados à recém-criada semideusa Lâmina Oculta, esses dois tinham mais autoridade e eram mais confiáveis. Hela caminhou até Franca e olhou ao redor. Membros de Traer, tentem sair dentro de 6 meses. Esta cidade será um dos principais focos de problemas. Mesmo que vocês realmente gostem da vida em Traer, podem voltar depois que tudo acabar. Isso indiretamente endossou as palavras anteriores de Franca. Os membros da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelo Encaracolados imediatamente explodiram, perguntando todos de uma vez: o que exatamente vai acontecer? Quais lugares serão mais seguros? Aldeias remotas serão afetadas? Reticências. Franca pressionou com uma das mãos, gesticulando para que todos se acalmassem. Os detalhes não são claros. Trate isso como uma profecia feita por um profeta, pode não haver apenas uma interpretação. Enquanto todos conversavam, ela e Hela desceram as escadas. Gandalf chegou onde elas estavam, sem demonstrar surpresa ou choque com o assunto apocalíptico. Este presidente da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelo Encaracolados olhou para todos e disse: deixe-me acrescentar mais um ponto. Tentem se esconder em grandes cidades, mas não nas capitais de vários países. As confirmações sucessivas fizeram com que o clima do encontro ficasse repentinamente pesado, mas não a ponto de congelar ou desesperar. O ponto de encontro do grupo da academia tinha a mesma atmosfera. O professor, usando uma gravata borboleta, olhou para Lumian e perguntou: trouxa, você conhece bem a lâmina oculta? Ouviu mais detalhes? Não, acrescentou Lumian, só sei que a Igreja do Eterno Sol Ardente colocou quase metade de suas forças em Traer. Depois que tabela periódica, isótopos, professora associada e outros discutiram por um tempo, Lumian disse pensativamente: tenho algo para lembrar. Depois de me tornar uma feiticeira, fui imbuída de bastante conhecimento pelo sábio oculto, parte do qual era sobre invocar criaturas especiais do mundo espiritual. Isso teve problemas significativos. Levei muito tempo para resolvê-los, então tenho alguma experiência.
Vocês receberam algum conhecimento nessa área? Algo sobre bolas fracas de conexões telepáticas. Nota: 1. Caminho da doença. Ponto.